bom dia a todos. Bom dia, Carlinhos. Bom, deixa eu arrumar a luz aqui que tá brilhando muito, peraí. Deixa eu ver, sim, isso. Acho que melhorou um pouco. Uma aguinha. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Assim. Um pouquinho escuro hoje, né, por causa da chuva. Eu vou até avisando vocês, né, se de repente a luz cair aqui, porque na região onde eu moro aqui, às vezes cai a energia elétrica, tá? Mas fica tranquilo que a transmissão continuará pelo 4.5G da Claro, né? Então a gente tem a internet no celular. Pode dar uma variação aí de alguns segundos por causa que tá ligado no Wi-Fi agora, tá bom? Mas vocês fiquem tranquilos aí. Só pode ficar talvez um pouco escuro o ambiente aqui, mas a gente segue assim mesmo, tá bom? Hoje, irmãos e irmãos, bom dia a todos vocês. É a lição de número 30, as censuras eclesiásticas, né? É um tema diferente, mas que temos que tratar sempre e sempre vigiando nossa vida, né? Então eu vou estar orando, agradecendo por esta manhã, agradecendo por Deus ter feito em nossas vidas, e vamos iniciar a nossa aula, que depois vai ficar gravada, aí os irmãos vão entrando e depois vão vendo com o tempo durante o dia, durante a semana, né? Conforme for a necessidade de cada um, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está conosco nesta manhã, que Deus os guarde, os irmãos da nossa igreja, os irmãos de outras igrejas que estão conosco também, que Deus os abençoe nesta manhã. Estarei orando. Santo Deus e eterno Pai, obrigado por mais um dia na Tua presença, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Obrigado a Deus por esta manhã, essa manhã de chuva, Pai, mas uma manhã abençoada, onde podemos, com os irmãos, buscar ao Senhor, aprender da Tua palavra e ser usado pelo Senhor, ó Pai. Por isso eu te peço, Deus, esteja com cada vida, Pai, que está assistindo esta aula, esteja com a minha vida, Senhor Deus, que eu possa ser instrumento do Senhor para falar sobre as censuras eclesiásticas da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe nesta manhã. Fale conosco. É tudo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. A lição de número 30, né? As censuras eclesiásticas. Nosso texto básico está lá em 2 Coríntios. Eles colocaram apenas o versículo 5, mas depois nós vamos tratar desse texto mais para frente, ele completo, né? Mas eu já quero ler para os irmãos sobre esse texto, porque ele já começa abençoando e transformando a vida das pessoas, porque a gente vai falar de censura e é uma coisa meio pesada, uma coisa parece que ruim, uma coisa que parece que está sendo machucando uma pessoa, mas não é bem isso, e não é isso que a palavra fala também. Ela é necessária, mas porém ela é para a transformação da vida, né? É muito interessante que nós estudamos as duas lições que falam sobre o batismo e a ceia do Senhor. São pontos importantes para a nossa vida, para o nosso testemunho, porque ali nós expressamos Cristo Jesus na nossa vida, a transformação de vida que nós tivemos e temos que ter o tempo todo diante de Cristo, e ali mostra você diante da igreja sendo batizado. No meu caso eu fui porque eu até então não tinha nascido no lar evangélico, e também tomo a Santa Ceia regularmente, não agora por causa dessa pandemia, mas regularmente. E tudo isso aí faz lembrar do nosso compromisso com Cristo e dos nossos deveres eclesiásticos diante da igreja e de Cristo. Então, quando fazemos isso, nós pensamos também quão pecador nós somos, tá? Eu não sou santo, o irmão ao meu lado não é santo, a minha família não é santa, mas nós temos que observar e guardar todo o momento, os procedimentos e as coisas que a Bíblia nos ensina, para não cairmos em falta, não cairmos em pecado
e não constrangermos o Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Vou ler do 5 ao 8, tá, irmãos? Diz assim: Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. É interessante aqui que ele está falando sobre a disciplina, sobre a demonstração que vai ser dada a uma pessoa, mas também fala que nós devemos ganhar ela, estar com ela. Tá? Como eu falei agora há pouco, nós não somos livres de cair em pecado. Nós temos que vigiar sempre, estar em constante oração, em constante leitura bíblica, mas nós temos que sempre estar vigiando, porque, infelizmente, irmãos ao nosso lado pode não estar com a mesma firmeza na fé, pode não estar orando como deveria orar, não estar lendo a Bíblia como deveria fazer, e isso pode mudar a vida dessa pessoa. Ele pode levar uma vida dissoluta, ele pode levar uma vida mais mundana, e isso pode trazer constrangimento à Igreja de Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Não sei se vocês conhecem, esse aqui é um livrinho mais antigo que eu tenho, que eu adquiri ele quando eu virei presbítero na igreja. Né? É um manual presbiteriano, que ele foi redigido, só para os irmãos terem uma ideia. Deixa eu pegar aqui. Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, Manual Presbiteriano, promulgado a 20 de julho de 1950, no Templo da Igreja Presbiteriana de Alto do Jequitibá, Minas Gerais. Aí ele coloca aqui, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós, legítimos representantes da Igreja Cristã Presbiteriana do Brasil, reunidos em Supremo Concílio no ano de 1950, com poderes para reforma da Constituição e vestido de toda a autoridade para cumprir as resoluções da legislatura de 1946, depositando toda a nossa confiança na bênção de Deus Altíssimo e tendo em vista a promoção da paz, disciplina, unidade, edificação do povo de Cristo e elaborarmos decretos e promulgarmos para a glória de Deus a seguinte. Então aqui foi promulgada a Constituição da Igreja, e a Constituição da nossa Igreja, ela é baseada totalmente na Bíblia. E ela tem aqui no seu Código de Disciplina, no capítulo 1, a natureza e as finalidades, para que serve, né, o Código de Disciplina. No capítulo 2, ela fala das faltas das pessoas. No capítulo 3, fala das penalidades, como é que são aplicadas as penalidades. E depois, no capítulo 4, ele vai trabalhando sobre o tribunal, sobre as coisas que compete ao conselho fazer e a não fazer. Tudo isso, irmãos, que está escrito aqui, é para a igreja, a disciplina da igreja, correção da igreja. Mas tudo isso aqui é para estar coerente com a palavra de Deus. Nada aqui foge do que está na palavra de Deus. E nós também, quando formos corrigir alguém, falar com alguém, não podemos falar com alguém simplesmente por falar. Temos que falar baseados no que está na Bíblia, no contexto do que aconteceu aquilo. E eu quero falar sobre isso nesta manhã, porque é um problema que tem, infelizmente, problema de disciplina, irmãos. Não é uma coisa só do problema da nossa igreja, ou só da igreja irmã, do outro lado, ou da igreja do outro presbitério. Não é isso. Infelizmente, esses problemas relacionados com disciplinas de membros têm acontecido constantemente em vários lugares, em várias partes, né? E a igreja fala que há necessidade de todos nós, membros, compreender as bases bíblicas para tanto. Né? A igreja é uma igreja falha e ela necessita das razões dadas pelas Escrituras para a aplicação da disciplina, né, para não cair em perigos e constantes negligências, tá? Então esse é um tema muito relevante, não é uma opção,
tá? Para a administração da igreja, mas é uma trilha necessária que deve ser entendida, acatada e apoiada e aplicada para que tenhamos saúde espiritual em nosso meio. Eu quero ler aqui um trecho que João Calvino deixou para nós sobre a disciplina na igreja e sua importância. João Calvino disse assim: ao lado da proclamação da palavra e da administração dos sacramentos, uma das marcas que distingue a igreja verdadeira da falsa, ou seja, na igreja falsa não somente está ausente a pregação das escrituras, como também dos sacramentos, que são usados como antibióticos ou incorretamente administrados, que é a negligência da igreja do mundo. E ele fala aqui, também na preservação da sua pureza moral e de doutrina. A igreja, às vezes, não segue os passos e objetivos de disciplina eclesiásticas delineados na palavra de Deus. Quando negligencia essa área, passa a abrir mão da identidade peculiar dos seus membros perante o mundo. O resultado é que a autoridade na pregação e o testemunho do evangelho ficam prejudicados, né? O que ele está dizendo aqui? Você fala que é de Cristo, você fala que é um convertido, mas você está sempre em pecado, sempre fazendo alguma coisa que contraria a palavra de Deus. Então ele fala, olha, não vai dar certo, vai ter que ser disciplinada essa pessoa e falado com essa pessoa. Infelizmente, quando a gente fala em disciplina, a gente pensa já naquela situação constrangedora que já chegou ao conselho. Infelizmente, as pessoas não fazem uma autodisciplina, não ajudam o irmão, e quando já chega no conselho e fala, vocês estão vendo? Olha o que está acontecendo, olha o que foi feito, olha o que aconteceu, olha que aquela pessoa... Infelizmente, a igreja, nós caímos num erro muito grande de, às vezes, taparmos os nossos olhos e não queremos olhar as coisas e vamos deixando isso acontecer de uma maneira errada, né, para todos nós. A disciplina exercida com amor, pelas razões específicas na Bíblia e com o objetivo que ela prescreve, deve ser exercida na esfera pessoal, de apoio e compreendida quando já estiver na esfera do conselho da igreja ou de outras autoridades superiores. Quer dizer, se já chegou a disciplina, a igreja tem que aceitar, tem que fazer, tem que examinar, tudo com um critério bíblico e vai ter que ser tratado, irmãos. Não tem jeito, tá? Não é uma coisa assim que a gente pode fechar os olhos, passar por cima, deixa pra lá, aquele irmãozinho lá, não foi bem assim, não. Vai ter que ser examinado, vai ter que ser visto, vai ter que ser atendido e vai ter que ser, às vezes, como nós vamos ver no texto aqui, às vezes até excluído da igreja. Não é o que a gente quer, não é o que a gente fala que deve ser, mas é o remédio para que a igreja se mantenha pura. Na revista de vocês, diz assim, as censuras eclesiásticas ou disciplina são comparáveis a um remédio para o tratamento do corpo. As censuras visam a correção do faltoso e a sua restauração, bem como a sua preservação da pureza da igreja e a dignidade do evangelho de Cristo. A palavra de Deus orienta quanto à aplicação das censuras eclesiásticas e as autoridades não devem se descuidar negligenciando a função de zeladores do rebanho. E aí diz mais aqui, toda ação disciplinar deve visar a cura e restauração do faltoso. O amor é o critério fundamental para que as censuras eclesiásticas cumpram o seu propósito, surtindo efeitos positivos tanto para a comunidade quanto para o indivíduo, né? Então é sobre isso que nós vamos falar aqui. Às vezes, né, nós falamos assim, o irmão está em pecado, o irmão está fazendo isso, e ficamos falando. Vou te falar uma coisa, vai ter com o irmão, vai orar, fala com o irmão, nós vamos ler um texto aqui que fala sobre isso aqui. Então eu vou com o primeiro ponto, eu quero falar sobre o perigo da falta de disciplina. Paulo fala lá na igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 a 13, ele alerta sobre os perigos que sobrevêm quando a negligência na aplicação da disciplina não é feita, né? Então esse texto aqui,
os irmãos conhecem, mas eu vou ler aqui para os irmãos para a gente tratar alguns pontos dele, e nós vamos tratar 3 pontos. Eu vou ser tentar ser bem coeso para a gente não ficar entrando no mérito de quem será disciplinado ou não, porque todos nós carecemos da disciplina de Deus em todo o tempo. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 5, de 1 a 13, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andeis vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se tivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, e nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois, neste caso, terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo para que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com este tal, nem ainda comais. Pois, com que direito haverei eu de julgar o de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgarás. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Né? Uma palavra dura aqui de Paulo àqueles irmãos daquela igreja, mas uma palavra que tinha que ser feita e o pecado estava dentro da igreja. E o primeiro ponto aqui, né, o pecado na igreja entra em choque com um caráter santo, mas ele ocorre. Não é negado que a realidade da sua existência resolva os problemas. No entanto, no versículo 1, diz, olha que Paulo fala, né? Há entre vós imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios. Ou seja, o que está ocorrendo naquela igreja chocaria até os descrentes, mesmo com suas visões dissolutas. Mesmo que o mundo olhava assim e falava assim, mas aquela igreja de Cristo, aqueles são irmãos que falam que se converteram, né? Estavam fazendo coisas piores do que as pessoas que estavam no mundo. E muitas vezes esses pecados atingem um estágio público e notório. Né? Ele fala aqui no versículo 1, com as palavras, geralmente se ouve que há entre vós. Olha só, a questão não era privada. Não era privada. Não era de fácil resolução para o conselho. Mas ela estava espalhada. Já havia estado no conhecimento de muitas pessoas e até de Paulo, que estava distante. Até Paulo veio a ter o conhecimento do que estava acontecendo com aqueles irmãos. E o que acontece isso? Às vezes a acomodação da igreja, o orgulho, não vamos mexer com aquela pessoa, né? Falta de consciência individual e coletiva sobre o pecado, a rebeldia, a soberba, né? Paulo fica espantado com aqueles irmãos e ele diz assim, não chegaram nem a lamentar. Olha que coisa que Paulo fala, né? Toda aquela demonstração de vida de pecado, as pessoas ensoberbecidas, as pessoas orgulhosas, uma postura de consciência do mal, sem testemunho para o evangelho. E aí Paulo fala, não é boa a vossa jactância, né? Eles nada haviam feito para tirar aquilo do meio. E Paulo fala, não, vocês têm que tirar essa pessoa. Paulo fala para não se associar com essas pessoas, fala para se acautelar dessas pessoas, fala para não deixarmos as coisas do mundo entrar na igreja. Ele faz um contraste,
né, do que a palavra de Deus nos ensina, de como deve que ser um servo de Deus e o que a igreja está testemunhando naquele momento. Então Paulo fala, né, que entregue a Satanás para que sua alma viva. Então ele está dizendo o seguinte: essa pessoa está sob o domínio de Satanás. Essa pessoa está fazendo o que é errado diante do Senhor, né? Mas Deus pode restaurar a vida dela. Deus pode salvar a alma dela. Isto vem do Senhor, não de nós. E às vezes isso acontece no meio nosso, né? A gente acaba não tratando, não fazendo, e essa dissolução a esse problema que Paulo constatou aqui nesta igreja, né? Ele diz ali no versículo 6 e 7, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora, pois, o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Entre aspas aqui, irmãos, né? A igreja era para ser massa sem fermento, pura, né? Como é que se diz assim? Sem pecado, né? Sem as coisas do mundo, mas infelizmente nós estamos inseridos no mundo e às vezes não aplicamos a palavra, como falei agora há pouco a cada um de vocês. Então acabamos levedando a massa, tendo comportamentos incompatíveis com a nossa fé, e a igreja precisa dessa disciplina. Nós precisamos de ser pessoas com mais Espírito de Deus e mostrar isso para toda a comunidade de Cristo Jesus. A igreja tem que ser conhecida pela sua sinceridade e verdade, e não pelo fermento da maldade e da malícia, né? Paulo fala para não estar associado com os impuros. Então ele fala para as pessoas tomarem cuidado com o contato que tem com as pessoas do mundo, né? Ele fala assim, olha, não associeis com os impuros, mas ele está falando com os impuros que estão dentro da igreja. Mas esses impuros são pessoas que se diziam novos convertidos, pessoas que falavam que tinham uma vida mudada, uma vida transformada. Só que na verdade ele não teve uma vida transformada. E aí ele quer trazer para dentro da igreja os seus modismos, as suas coisas, aquilo que ele acha que é necessário, aquilo que ele acha que é bonito. E não pode, irmãos, não pode. A partir do momento que você fala, eu sou uma nova criatura, você tem que se vigiar. Você tem que olhar para você mesmo e falar, não, eu não posso. Aquilo que eu fazia antes não é bom dentro da igreja. Ah, mas não tem mal nenhum, não vai fazer tanto mal assim. Vai, irmãos. Por corpo de Cristo vai fazer sim. E nós temos que examinar e ver tudo que está acontecendo. Eu quero falar aqui sobre a rigidez da disciplina. A necessidade era de exercitar julgamento interno contra o malfeitor, expulsando-o do seio da igreja. Esse julgamento deveria ser evidente a todos e deveria ser sentido pelo disciplinado. Isto é, ele deveria sentir que a comunhão fraterna havia sido pelo seu pecado, que ele fala ali, né, com esse tal ainda nem comeis. Muitas vezes membros com boas intenções confundem o desejo legítimo da restauração do disciplinado com o apoio e um aconchego, a atenção após a disciplina, né? O que ele está querendo dizer aqui? Às vezes nós disciplinamos uma pessoa, falamos com a pessoa que ela está errada, que ela tem que voltar para o caminho do Senhor, e aí vem um irmãozinho e fala assim, nossa, fiquei com dó daquele irmão, ele não merecia aquilo, eles não precisavam de ser tão duro assim com ele. O pecado que ele cometeu, nossa, dava para ser relevado, dava para ser feito diferente. Irmãos, pecado é pecado. Às vezes nós colocamos pecadinho, pecadão, né? Pecado sem importância. Entenda, nós já estudamos isso anteriormente, sobre o pecado, sobre a disciplina, sobre a mão de Deus. Pecado é pecado, tá? Existe o pecado que você pode tratar através de uma admoestação, uma fala com a pessoa, né? Existe pecado que você não vai colocar a pessoa em xeque com toda a igreja, falando para a igreja, olha, fulano de tal está disciplinado sobre isso, 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 sobre a pena disso, 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 né? E você vai tratar com a pessoa, né? Sabendo que lá no final ela vai prestar ainda conta para Deus, tá bom? Ela não pode fazer mal à igreja e ela também vai prestar conta para Deus.
Olha só essas duas coisas. Por isso que Paulo fala, né? Entregue o corpo a Satanás para que a alma viva. Porque todo o erro, tudo que você faz de errado vai ser diante de Deus julgado, tá? Então não fique pensando você que o conselho é ruim, o conselho é aquilo, poderia ter feito diferente. Às vezes nós sabemos de coisas, ouvimos fofocas e ouvimos isso, ouvimos aquilo e falamos e comentamos coisas. Uma outra coisa que eu quero dizer para os irmãos: antes de afirmar qualquer coisa de alguém, ou falar qualquer coisa de alguém, ou querer disciplinar alguém, ou querer que o conselho verifica as coisas, verifica se é verdade, verifica se está de acordo com a palavra de Deus, como é que aquela pessoa negligenciou, para você não errar junto com ela, tá bom? E o Paulo aqui nesse texto aqui, ele diz assim, não podemos esquecer que o objetivo de Paulo com a disciplina específica no versículo 5, que é a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, o objetivo era a salvação daquela alma disciplinada. Esse deve ser também a nossa visão: consciência da necessidade da disciplina, percepção dos perigos e sua falta de aplicação, apoio à sua aplicação correta, no caso de comportamento anticristão contumaz, oração e desejo do arrependimento pelo disciplinado. Quer dizer, quando nós disciplinamos alguém, quando nós falamos com alguém, nós temos que pensar sempre que essa pessoa ainda pode ser transformada. Essa pessoa ainda pode ser um irmão nosso em Cristo Jesus. É difícil entender isso, né? Você fala assim, nossa, mas caiu. É uma marca que vai ficar na pessoa, a vida inteira dela, a queda, né? O erro dela. Mas você pode ter certeza, irmãos, que essa pessoa merece o nosso carinho, nosso amor, nossa atenção, a nossa compreensão, para que possamos junto com ela caminhar, porque nós também podemos cair. Vigiai, orai em todo o tempo, né? Mas nós temos que amar essa pessoa também. A marca já ficou e ela também será julgada por Cristo Jesus. Um outro ponto muito importante é a autodisciplina, né? E o ensino que Jesus passa para cada um de nós. Jesus Cristo, lá em Mateus 18, do versículo 15 ao 22, ele nos dá uma forma bem detalhada e inteligível, né? E os passos necessários para exercer a disciplina cooperativa na igreja. Entretanto, antes que o pecado se concretize, existe uma ação para se atingir isto, né? E a palavra de Deus nos mostra como fazer esse exercício da autodisciplina, né? É muito interessante. Olha o que diz lá em Mateus 18, versículo 15 a 22. Olha o que ele diz. Né? E tem outros textos aqui, irmãos, outros textos na Bíblia que falam para nós da importância do nosso controle. Se vocês verificarem lá em Provérbios, né, em Provérbios fala muito disso, do controle do nosso espírito. Está lá em Provérbios 16:32, da nossa língua 17:27, que fala para a gente reter as palavras, né, para a gente não pecar. A nossa ira, lá em Provérbios 19:11, que fala que a gente tem que ser tardio em irar-se, né? Então, certamente, existem muitas coisas na autodisciplina da nossa vida, dos membros da igreja, que nós precisamos de fazer. E nesse texto de Mateus 18, de 15 a 22, ele diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguilho entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes?
Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olha só aqui, né? Então, Jesus ensinando e aplicando a vontade da vida comunitária entre os membros da igreja visível, né? Que qual é o primeiro passo? O primeiro passo é o contato individual, pessoa a pessoa. Né? Ele fala assim que não devemos esperar que a parte ofensora venha pedir perdão. Mas quando pecar contra nós, Jesus ensina que nós temos que ir até o ofensor. Devemos tomar a iniciativa, conversar, uma conversa discreta, individual com o nosso ofensor. Né? Essa demonstração em si só já é importante para o nosso crescimento e santificação. Abordar o ofensor vai contra o nosso orgulho. Né? Nós somos, eu fui ofendido, eu que vou ter que falar com ele. Né? Mas é uma atitude típica de humildade que Cristo requer de nós, como cristãos. Cristo não oferece garantias de termos sucesso, mas se o ofensor der ouvidos à nossa demonstração individual, ganharemos o irmão no sentido de que impediremos dele cometer novos pecados sérios contra os outros. E também construiremos um relacionamento mais sólido com ele e com Cristo. Então, irmãos, é muito importante isso aqui. Você não precisa esperar chegar ao conselho da igreja. Você pode ser mais humilde e resolver os problemas individualmente. Não deixa que ele cresça. Nós demos agora há pouco no texto sobre o fermento. Né? Então, o fermento leveda a massa toda. Então, às vezes, alguma coisa aconteceu, algum pecado aconteceu entre dois irmãos, e a Bíblia nos ensina aqui. Vai ter com ele. Fala com ele, mesmo que você tenha sido ofendido. Vai lá, ganha esse irmão, mostra para ele através da palavra de Cristo, vai para a palavra, irmão, olha, o que você falou, ou o que você fez, ou o que você me comprometeu, eu quero falar com você porque não está de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque se aí ele não te ouvir, o passo 2, né? Contato com 2 ou 3 irmãos. No versículo 16, ele aprofunda o contato, que tem que ser no processo de disciplina. Deve ocorrer o contato individual. Se for infrutífero, né, se o irmão ou a irmã não quer dar ouvido à sua abordagem, o que você faz? Como está escrito lá no versículo 16, se porém não te ouvir, toma ainda contigo 2 ou 3 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Quando é a hora certa de dar o passo do 1 para o 2? Pedir a Deus discernimento e sabedoria, para ver quando não é mais, quando o processo não está mais um progresso individual, né, que está caracterizando a ofensa, ou ele não quer te ouvir, ele não quer fazer. Então, nesta abordagem deve ser exercida com 1 ou 2 pessoas que são testemunhas. Serão testemunhas do problema ocorrido, né, desse contato realizado. Creio que não são testemunhas do problema, pois se o fossem, a questão já seria pública. E não limitado às 2 pessoas, como indica, né? Mas se as pessoas levadas como testemunha vão encaminhar o processo de disciplina, de exortação, de aconselhamento, objetivando que o faltoso ouça o seu problema e o depoimento deles, né? Então aqui é um passo. Deixa eu tentar explicar melhor isso aqui para vocês. Você teve um problema e aí você não conseguiu resolver aquilo. Aí você vai chamar 2 presbíteros. Olha, fulano fez isso comigo, eu queria ir lá junto com vocês, e eu quero que ele me peça desculpa novamente. Aconteceu assim, assim, assim. Então, esses 2 presbíteros, os pastores da igreja, não sei quem vai ser chamado, né, nesse momento, vai estar junto ali e vai ouvir tudo o que aconteceu. Vai prestar atenção direitinho em tudo o que aconteceu. E aí vai verificar se houve problema ou não. E aí aquela pessoa vai ser exortada pelos presbíteros, pelos pastores, e mesmo assim ela não quer ouvir, ela não quer dar o perdão, ela está com a razão dela, né? Aí já se torna uma coisa pública. Aí é um caso que já vai ter que talvez ser tratado em conselho, vai ser tratado com toda a igreja, né? O faltoso que recusa a demonstração individual,
ou o conjunto de 2 ou 3 membros da igreja, Jesus então determina que ele não atende às coisas da igreja, né? Então ele fala para falar à igreja. Jesus fala no outro ponto. Então dize à igreja. Dizer à igreja, na estrutura presbiteriana, equivale-se a relatar ao conselho. Em uma estrutura congregacional, relatar à assembleia. Ou em qualquer situação, o relato agora deve ser feito pelo primeiro irmão ou irmã, né? E outras testemunhas envolvidas no passo. A continuidade da frase nesse mesmo versículo mostra que o propósito de dizer à igreja continua sendo a de admoestação, né? E ainda está falando da pessoa, falando, você ainda pode mudar, você ainda pode pedir perdão, você ainda pode se reconciliar, você ainda pode mudar as suas atitudes. E aí, né, irmãos, no passo 4 lá, né, que vem a exclusão, né? Jesus fala no versículo 17, se recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. A recusa no atendimento, a admoestação, a atitude de arrogância e desafio às autoridades, retratada em 2 Pedro 2, de 10 a 11 e Judas de 7 a 8, deve ser levado faltoso à exclusão da igreja visível. Ele ou ela deve ser considerado um descrente ou gentil e deve ser cortado da comunhão do meio da igreja, né? Como era feito os coletores de impostos. Eles eram desprezados pelos judeus, por isso que eles falam dos gentios e publicanos, né? E aí, irmãos, eu quero colocar para vocês, não fique olhando só o argueiro que está no olho do teu irmão. Olha, está pecando, ele está fazendo assim. Olhe as traves dos seus olhos primeiro. Olha o que está impedindo a sua visão. Olha o que está impedindo a sua comunhão com o irmão. O que está levando ele àquele pecado? Exorta-o antes. Você tem poder para isso. Você conhece a palavra. Você vive com a palavra, né? Você tem todo o argumento para exercitar sobre um irmão alguma coisa que ele tenha ofendido a palavra de Deus. Não deixe chegar ao ponto do conhecimento da esfera da igreja ou do conselho. É mais vergonhoso para a pessoa. Não estou falando que para você encobrir qualquer coisa ou qualquer situação, né? Porque nada fica encoberto. Nada, irmãos. Nada diante de Deus, né? Deus coloca tudo para fora e mostra a toda pessoa em todo tempo sobre o pecado dela, sobre no que ela está errando, né? E onde vai vir a disciplina. E Deus pesa a mão, irmãos. Deus pesa a mão de uma tal forma assim que é triste, tá? Eu participo do conselho já há alguns anos. E, infelizmente, né, não vou relatar aqui quem ou o que ou em que tempo, mas infelizmente quando uma pessoa chega ao conselho para ser disciplinada, para ser conversado sobre um pecado, sobre um assunto, isso traz um constrangimento e uma tristeza tão grande ao conselho. Vocês não têm dimensão do que é isso, sabe? Das pessoas chorarem e às vezes a gente vê o irmão não tem arrependimento nenhum no coração, o irmão não sente aquilo ali como um pecado, como um problema, e você fica assim, poxa vida, perdemos o irmão, perdemos alguém em Cristo. Talvez ele nem tenha sido convertido, né? Talvez ele nem tenha a marca de Cristo ainda. Por isso ele está caindo nesses erros. Um crente verdadeiro, um crente que está com a palavra de Deus, que tem guardado a palavra de Deus, ele se vigia, ele faz uma autodisciplina, ele se olha, ele verifica. O que eu quero dizer a vocês? Às vezes vocês estão numa rede social e postam alguma coisa ali, né? Alguma coisa ofensiva. Não aos seus olhos. Você está tão, assim, às vezes longe de Cristo, você está tão longe da palavra, que você não vê aquilo ali como um problema. Às vezes uma piadinha, uma brincadeira, alguma coisa que você faça nas redes sociais. Mas se você verificasse o contexto daquilo, fosse atrás antes de publicar, antes de se expor, antes de escrever qualquer coisa, se você verificasse na palavra, isso aqui vai agradar ao meu irmão, isso aqui vai fazer as pessoas crescerem diante de mim, isso aqui vai trazer luz de Cristo sobre as pessoas que vão ver isso aqui, ou isso aqui é um momento só meu particular, eu faço o que eu quero. Eu quero dizer a você, irmão, que a disciplina primeiramente vem de Deus, antes de vir
de nós presbíteros ou da igreja, tá? A disciplina vem de Deus. Então eu quero que você observe a palavra de Deus em todo tempo, guarde a palavra de Deus, não despreze essa palavra em tempo nenhum e verifique o que você está fazendo. Eu sempre ouvi isto e sempre vou ouvir, e vocês devem entender isto. No meu lugar, Cristo faria assim? Esta é uma pergunta que você tem que fazer sempre, tá? Naquilo que você está postando, naquilo que você está escrevendo, na foto que você está tirando, como você está fazendo, né? O que você está falando. Eu li agora há pouco ali, né, Provérbios, tardio no falar. Às vezes nós ouvimos uma palavra e naquele dia nós não estamos com a cabeça muito boa, muito tranquila para receber a palavra de alguém ou de alguma coisa, e nós já retrucamos. Observe, palavra de Deus. Não vou falar agora, vou falar depois. Vou observar, vou tentar entender o que o irmão me disse. Se eu não conseguir entender, eu vou estar com ele, como a palavra que nós demos aqui. Eu vou estar com o irmão e vou falar para ele: ó, irmão, aquela palavra que você me falou, aquilo que você me mostrou, eu não penso assim. E aí você vai guiar aquele irmão através da palavra, através das coisas de Cristo. Porque quando chegar ao conhecimento do conselho, como muitas coisas chegam, através de fofocas, fica difícil de tratar. E eu quero dizer a vocês, nem sempre as pessoas trazem o assunto no conselho, mas perguntam: o conselho não vai fazer nada? Fazer nada sobre o quê? O que chegou realmente em nossas mãos? O que deve ser ajudado realmente aos irmãos? O que você vai trazer do irmão? Ou você ouviu do que o outro ouviu? Então nós temos que parar com isso dentro da Igreja de Cristo. Nós temos que ser crentes verdadeiros. Nós temos que ser crentes que leiam a palavra, crentes discipuladores, crentes que falem de Cristo e vivam as coisas de Cristo. E aí a Igreja de Cristo não precisa de ser disciplinada e nem nós levar a disciplina do Senhor, tá? Então, a palavra de Deus ela é muito clara sobre isso aí, né? A disciplina ela deve ser aplicada contra os que causam a dissensão e a divisão na Igreja de Cristo. Lá em Tito 2, capítulo 15 e 3, versículo 11, diz assim, né? 2, versículo 15 e 3, versículo 11, diz o seguinte: dize-te essas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Lembra-lhes que se sujeitam aos que governam, às autoridades, e sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cortato, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nessos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte e paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evite discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidades e são fúteis. Evite o homem faccioso, depois de admoestá-lo, primeiro e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenada. É isso que a palavra de Deus nos ensina, é isso que ele nos exorta. Paulo está exortando a Tito para que exerça sua autoridade como líder da igreja
ensinando, exortando, repreendendo os membros da igreja para que não sejam difamadores e briguentos. Antes devem ser obedientes, cortados, corteses, não somente com os crentes, mas com os descrentes também. Ele lembra a Tito e a nós que características condenáveis já fizeram parte da personalidade e do modo de vida de muitos de nós. Antes da salvação, pela graça e pela misericórdia de Deus, e nós somos regenerados pelo Espírito Santo, transformado para as boas obras. E devemos, portanto, evitar discussões fúteis sobre assuntos secundários que não levam a lugar algum. Pessoas facciosas que pode causar divisão, né? Essas pessoas têm que ser demonstradas uma ou duas vezes, né, para que se evite a exclusão do mesmo e viver sem pecado, né? Nós temos que pensar sempre nisso, irmãos. Os ensinos de doutrinas falsas, bem como os que praticam, devem ser disciplinados. Novamente, Paulo, lá em Romanos, no capítulo 16, do versículo 17 a 20, ensina que a igreja deve afastar os que causam divisão e escândalos, em desacordo com a doutrina por ela ensinada. O texto diz: rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e as suas palavras lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Palavra essa dirigida à igreja de Romanos, né, por Paulo, falando de como o crente tem que ser feito. Não se deixe enganar, fique atento, fique esperto com aquelas pessoas que se dizem irmãos, que estão ao seu lado, né, sabendo que a mão de Deus vai pesar. No livro de Apocalipse 2, no versículos 12 a 16, João registra a palavra de Cristo, advertindo a igreja de Pérgamo e a todas as nossas igrejas, lá em 2,17, contra aqueles que procuram incitar ao povo de Deus às práticas contrárias à fé cristã. E lá lemos o seguinte, deixa eu tirar um negocinho aqui. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Olha só. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual for morto entre vós. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí aos teus sustento a doutrina de Balaão, alguns que fazem, né, guardam a doutrina de Balaão, ao qual ensinava que a Balaque as armas e ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outro sim também tu tens, da mesma forma, sustento a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Né? É muito interessante aqui ele falando sobre isso, sobre o linguajar, sobre as desonras de Cristo. Então as pessoas estão dentro da igreja, estão com um comportamento que parece cristão, estão parecendo que estão fazendo as coisas de acordo com o que a igreja, mas Deus está vendo, irmãos. O que eu quero dizer com isso? Como é que está a sua vida nessa pandemia? Como é que está o seu guardar a palavra de Deus nos dias de hoje? Nós não estamos reunidos em igreja, nós não estamos vendo tudo que vocês estão fazendo. Mas Deus está olhando em todo o tempo e vai te chamar à razão. Né? Então, irmãos, não brinque com Deus. Não brinque com a disciplina de Deus. Ela vai ser exercida. Não cante na igreja estando em pecado. Não é que eu quero dizer que você não deve cantar, não é isto, mas sua canção, seu louvor não vai chegar até o trono de Cristo. É isso que eu quero que você entenda.
não é deixar de cantar, nós não vamos deixar de tomar Santa Ceia, nós não vamos deixar de fazer um monte de coisa na igreja, porque nós somos de Deus. Mas eu quero dizer que você está deixando Deus triste, está fazendo coisas que não levam um bom testemunho. Às vezes você fez alguma coisa que desagradou e alguém viu. Irmão, sempre tem alguém vendo a nossa vida, sempre tem alguém observando o nosso viver. É estranho falar isso, mas acontece. Eu já comentei com vocês, eu vou comentar de novo. Certa vez eu estava dirigindo um culto e lá no fundo da igreja entrou uma pessoa que trabalhava na mesma empresa que eu. E ele ficou lá atrás olhando e eu dirigindo o culto, dirigi o louvor naquela noite e fiz tudo. E depois aquela pessoa veio ter comigo. E ele falou uma palavra que me deixou alegre, né? Ele falou, eu bem que via que você lá na empresa, você era uma pessoa diferente. Bem que eu via que você não falava palavrões e não ficava com as pessoas, né? Foi o meu testemunho ali, né? Mas talvez um erro, porque eu não falei que eu era cristão, que como é que era? Eu era um agente secreto ali, né? Da empresa, talvez, naquele momento. Mas, em certo momento, ele esteve dentro da igreja, vendo eu dirigir o culto. Talvez se... Eu não tinha dito a ele que era cristão. Mas talvez se eu tivesse agido como um não cristão, acho que teria sido pior ainda o testemunho diante dessa pessoa. Então é isso que ele está falando na igreja de Apocalipse aqui. Deus conhece todas as coisas. Vocês podem estar fazendo coisas erradas e dentro da igreja pensando que é santo. Você não engana Deus. Você engana homens. Mas os homens ainda vão te conhecer e vão colocar isso tudo na presença de Deus. Então, uma coisa que a disciplina deve ser exercida com preocupação e deve ser divulgada. Em 1 Timóteo 5, 19 a 22, temos o ensinamento de que denúncias devem ser substanciadas e não aceitas levianamente, né? Então, Paulo diz assim, não aceites denúncias contra presbíteros, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes esses conselhos, sem prevenção, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplices de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Paulo leva essa palavra a Timóteo, né, falando para ele se acautelar, tomar cuidado com as denúncias que as pessoas trazem, se é de fato verdade, verificar realmente se as pessoas estão vivendo em pecado, se ela não está vivendo mais na presença de Deus, né? Tem muitas coisas que Deus vai tornar público e vai mostrar às pessoas em todo o tempo. O Dani está falando aqui, né? Infelizmente, julgamentos e olhares condenatórios ao invés de trazer o irmão de volta à comunhão com Cristo. E a igreja o afastam ainda mais. Que Deus nos ajude a entender e praticar essa lição. Irmãos, isso é verdade, viu? Eu já vi muitas pessoas abandonando a fé, abandonando as coisas de Deus, porque elas querem abandonar. Mas outros tão humilhados, tão envergonhados, que ele te vê, ele sente vergonha de ir na igreja. E essas pessoas, irmãos, elas sentiram arrependimento. Elas estão com Cristo. Às vezes foram até para outra igreja. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que tratar esse irmão, amar esse irmão, abraçar esse irmão. Nós não estamos falando que nós vamos aceitar o pecado. Nós não estamos falando que vamos aceitar o que ele fez de errado. Não. Mas esse julgamento não pertence a nós. Pertence a Cristo. Pertence a Deus. Que será feito na vida dessa pessoa, irmão. Então eu te peço, você viu o irmão caindo, viu o irmão tropeçando, ajude ele, levanta ele, mostra a palavra de Deus, mostra os ensinamentos. Talvez ele não tenha compreendido, talvez ele não tenha lido esses textos que nós estamos lendo nesta manhã, talvez ele não tenha entendido esse texto, talvez ele não tenha visto a profundidade das coisas de Deus.
Né? Nós cantamos um cântico, né, que fala: ó profundidade das riquezas e da sabedoria. Talvez a pessoa não tenha esse conhecimento das coisas de Deus. E nós temos que ensinar. Então, irmãos, infelizmente, a queda, o pecado, a disciplina vem dentro da igreja porque às vezes nós não nos ajudamos mutuamente. Nós achamos que a pessoa, porque ela se converteu, porque ela foi batizada, porque ela toma a Santa Ceia, ela tem todo o conhecimento. E às vezes ela não tem. Às vezes ela está fraca ainda na fé. E ela precisa de conhecer, ela precisa de aprender. Então nós temos a obrigação de cuidar da igreja individualmente. Nós, eu quero dizer, nós todos. Nós presbíteros, os pastores, irmãos da igreja, junta diaconal, o irmãozinho comum, aquele do louvor, um ajudar o outro, um cuidar do outro, um discipular o outro em todo o tempo. A palavra não é exclusiva para mim, a palavra não é exclusiva para o irmão. Ah, mas ele deveria saber. Tá bom, irmãos, ele não sabe. Não deixa que ele caia em disciplina. E a disciplina de Deus, ela é poderosa, ela é pesada. Né? Em 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 15, diz assim: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos o pão a custo de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, dia e de noite, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, porque não tivemos esse direito, mas, por termos em vista, oferecer-vos exemplos em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados que há entre vós pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A eles, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, e trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Olha que coisa interessante, né? Então ele está acabando de falar aqui, o presbítero Danilo colocou aí para nós, e falando para cada um de nós: trabalhar junto. Aquele irmãozinho está fazendo alguma coisa errada, mostra para ele na palavra. Nós temos que ser sensatos e ganhar o irmão para Cristo. 2 Timóteo 2, 22 a 26 diz assim: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os de coração puro, que invocam o Senhor, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecimento plenamente da verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Irmãos, está acabando o tempo aqui, né? E eu quero que vocês saibam disso. Viva com atenção. Não viva no limite com as coisas de Deus. E aceite a disciplina, a vinda do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. E examine os textos bíblicos, irmãos. Examine a Bíblia em todo o tempo. Que Deus guarde cada um de vocês. Amém.